E o Mandetta foi finalmente demitido. O Mandetta, ele teve aquela crise de estrelismo, quis aparecer mais que o chefe dele, perdeu o apoio da junta militar, que é quem realmente toma as decisões, e a junta militar deu aval para o Bolsonaro. Falaram, pode demitir o Mandetta a hora que você quiser. E aí o Bolsonaro não perdeu tempo e demitiu o Mandetta. O maior problema é que ele não foi demitido por não apresentar resultado, ou porque ele estava sucateando o SUS, ou porque ele era um mau ministro, qualquer coisa do tipo. Não. Ele foi demitido por duas coisas. Porque ele, numa crise na saúde, queria confiar na ciência, em estudos e fazer o que a Organização Mundial da Saúde e todos os outros países do mundo estão fazendo. E dois, porque ele apareceu mais e tinha uma popularidade maior que o chefe dele. Aí, isso é inaceitável. Como no governo Bolsonaro, alguém vai escutar ciência em vez de escutar a tia do WhatsApp. Como alguém pode ser mais popular do que o presidente, que é um egomaníaco. Aí é demais, não pode. E o novo ministro, ele já chega assim com uma dúvida, que é, ele vai se curvar ao Bolsonaro ou ele vai fazer o que o Mandetta fez e defender a ciência, o isolamento e tudo mais? Eu não sei. Eu vou mostrar um vídeo do novo ministro da Saúde para você ver quem ele é e o que a gente pode esperar dele. O vídeo tem então você vai 40 ter que segundos. definir onde você vai investir. Então, será Esse é o tem ministro. uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje é o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer? Né? Dado, você vai ter que fazer escolhas. Então esse é o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele fala que se tiver que fazer uma escolha, ele vai matar as pessoas mais velhas, como se o dinheiro fosse completamente ilimitado, como se o Brasil fosse um país pobre, como se o Brasil não tivesse 2 trilhões em reservas, como se o Brasil não tivesse bilhões e bilhões dando aos bancos, dando para as companhias aéreas, dando para os amigos do governo, os amigos do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Ele fala como se o Brasil fosse um paizinho pobre da África, em que temos que fazer uma escolha entre, com o mesmo dinheiro, salvar a pessoa mais velha ou a pessoa mais jovem. E olha só, na Espanha e na Itália, médicos tiveram de fazer uma escolha várias vezes. Por falta de UTIs e de respiradores, várias vezes o médico tinha um respirador para 2, 3, 4 pessoas. O médico, e eu vi vários vídeos de médicos chorando e dizendo, contando qual era o drama de falar, caramba, tem 2, 3 pessoas, eu tenho que escolher quem vai viver e quem com certeza vai morrer, porque sem respirador essas pessoas vão morrer de falta de ar, vão morrer asfixiadas, e a outra talvez viva, talvez não, vou ter que escolher. No caso do ministro da Saúde, do Nelson Teich, ele é o novo ministro da Saúde, lembre-se disso, ele já sabe que não. Nem é por falta de respirador ou de UTI, porque o Brasil teve um bom tempo depois da crise chegar na Europa para se adequar, e ainda está tendo um tempo porque ainda não saturou o SUS e as UTIs do Brasil. Para ele, a questão é econômica, a questão é, não tem problema nenhum, não tem drama nenhum, os mais jovens a gente salva, os mais velhos, é lixo humano, que se danem. Essa é a visão do novo ministro. O Nelson Teich, que é esse novo ministro, ele na primeira entrevista dele, ele estava ao lado do Bolsonaro, ele falou que o alinhamento entre os dois é total. Muita gente não sabe, mas ele foi conselheiro do Bolsonaro durante a campanha de 2018. Olha que coisa engraçada. E ele é um oncologista. O Nelson Teich, ele é oncologista e foi conselheiro do Bolsonaro na campanha. Justo o Bolsonaro que levou uma facada e que todo mundo acha que é câncer. Olha só que coisa engraçada. E ele também tem ligações com o Hospital Albert Einstein, que é o hospital onde o Bolsonaro foi lá tratar da facada. E eu não acredito na facada. Se você acredita, deixa aí nos comentários. E se não acredita, também deixa nos comentários. Eu, Thiago, não acredito. Eu acredito naquela versão de que o Bolsonaro teve câncer e de que ele foi tratar um câncer e inventou a facada para ganhar a eleição. Porque se ele falasse que tinha câncer, ele não ganhava a eleição. Ou mesmo se ele não tivesse câncer, se ele não levasse a facada, ele jamais teria ganho a eleição de 2018. Com fake news, com tudo, ele não teria ganho.
É isso. E aí, então, um médico oncologista, agora o ministro da Saúde, eles estão alinhados. Só que o Nelson Taichi, ele fez nas últimas semanas vários artigos em que ele defendia o isolamento. Só que ele fala de uma maneira assim, meio equilibrada, que é uma maneira diferente da que os médicos de todo o resto do mundo falam. Os médicos do resto do mundo dizem que o correto é testar todo mundo e isolar. Isola e sai testando. E aí você consegue mapear onde tem mais casos, onde tem menos casos, para que quando a curva chart começa a diminuir o número de mortes diárias e de casos diários, você saiba em quais cidades, em quais bairros, em quais regiões você pode abrir um pouquinho mais, ou vamos abrir parte do comércio aqui, abrir parte ali, aqui não, para que tenha esses dados. E o Nelson Taichi, ele falou algo mais ou menos parecido, mas diferente. Ele falou que não se pode ter uma posição muito brusca e que nós precisamos de dados em tempo real para saber o que fazer. Isso parece mais aquele blá blá blá, o chamado enrolation, de quem fala e não fala nada. Nos artigos dele, ele defendia o isolamento horizontal e não o vertical, que é o Bolsonaro quer, que não funcionou em lugar nenhum. Ele até defendia, mas ele dizia só se forem realizados vários estudos de campo no país, provando que isso vai realmente funcionar e que essa medida só por si só não funciona. Realmente a medida por si só não funciona. O maior problema é que hoje ele foi e falou que não, temos que ver, temos que primeiro testar a população. Ele não explicou como é que ele vai testar a população, sendo que o Brasil não tem testes suficientes. A Vale do Rio Doce comprou 5 milhões de testes e o governo federal comprou 5 milhões de testes. Sabe quantos testes o governo brasileiro recebeu desses 10 milhões? Menos de 500 mil. É isso que tem de testes. Está recebendo, parece que recebeu uma remessa de 700 mil testes, mas eu não conto nessa conta porque eles ficam mais ou menos uma semana, o governo demora para ver se os testes funcionam ou não, para não correr o risco que correu o governo da Espanha. Aqui no Brasil não foi noticiado, mas o governo da Espanha comprou 360 mil testes e esses testes eram falsificados, eram de uma empresa que não tinha licença para fazer testes. Quando eles testaram, os testes davam resultados errados. Então o Brasil fica, todos os países ficam um tempo para testar a veracidade dos testes de Covid que eles compram. Então o Brasil tem, no momento, um pouco menos de 500 mil testes, porque tinha 500 mil testes uns dias atrás, já testou mais gente, então tem menos do que isso. Parece que até amanhã vai chegar muito teste, muitos testes serão disponibilizados, os testes que estão testando e os testes que vão chegar, e amanhã talvez o número de casos comece a crescer, se não amanhã às vezes tem um delay, ou seja, tem um atraso no número de casos, porque se testa uma vez, aí tem que fazer o contrateste, a prova e tudo mais. Então, na semana que vem, o número de casos e de mortes vai disparar, vai aumentar muito. Essa era a estratégia do Mandetta. O Mandetta sabia que a partir da semana que vem, ou seja, a partir do dia 20, 21 de abril, o número de mortes ia disparar e o número de casos também. Por quê? Porque as UTIs já estão saturadas em quase todo o Brasil, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e até em Manaus está saturado. Manaus acabou por acontecer, mas Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os epicentros, as UTIs estão ficando saturadas. Quando saturar o número de UTIs, ou seja, quando cada pessoa que ficar doente não tiver mais um leito, aí vai começar a morrer muita gente. Por quê? Porque imagina que eu tô doente, Thiago, vamos supor, se eu fico doente, eu tenho um leito de UTI. E eu vou me tratar, provavelmente eu não vou morrer. Mas imagina se eu fico doente e não tenho um leito de UTI. O que acontece? A chance de eu sobreviver é muito menor. Agora imagina isso em milhares de casos no Brasil, em milhares de pessoas. E eu não estou só falando pessoas que estão com o vírus, não. Imagina quem teve um ataque cardíaco, imagina quem teve alguma outra doença, quem teve complicações de qualquer outra coisa, quem sofreu acidente, essas pessoas não vão ter UTI. E o pior, essas pessoas quando forem ao hospital, mesmo que elas consigam ser atendidas, elas correm o risco de se infectar com o vírus. E aí elas estão diretamente já no grupo de risco, e a chance delas morrerem já é maior do que qualquer outra pessoa que se infectasse. Então o número de mortes vai disparar no Brasil. O Brasil tende a ficar no top 3 dos países em que mais morreu gente. Assim, talvez só atrás dos Estados Unidos e talvez de um outro país grande que tenha populoso, que tenha muitas mortes. Mas é isso, o Brasil tem isso. E o Mandetta ele vai ficar com aquela fama de, quando eu era o ministro, não tinha morrido tanta gente. Foi só trocar que aí começou a morrer muita gente. Então,
o Mandetta, a estratégia dele deu certo, ele saiu por cima, quem vai ficar com o ônus, quem vai ficar com todo o prejuízo na imagem é o Bolsonaro e é o Nelson Tait, o novo ministro. Ou o novo ministro faz um trabalho excelente, aí ele vai ter que ser muito, muito bom, muito melhor do que o Mandetta aqui. O Mandetta é um corrupto. É isso que é o Mandetta, ele é um corrupto. Muita gente, até na esquerda, começou a endeusar o Mandetta. Ele não passa de um corrupto. Ele foi colocado no governo Bolsonaro porque ele é corrupto. Só por isso, para ajudar a sucatear o SUS, para mandar os médicos embora. Ele acabou com farmácia popular, ele queria acabar com o SAMU. Esse é o Mandetta. Esse é o nível do Mandetta. E o Nelson Tait, ele vai vir. Se ele fizer um bom trabalho, eu duvido. Você comente, você acha que vai ser bom ou não? Se ele fizer um bom trabalho, talvez ele consiga evitar uma tragédia muito grande. Mas tem uma coisa que quase ninguém está pensando. A substituição do Mandetta, substituir o Mandetta por outra pessoa, significa que o Bolsonaro pode mudar o viés dele. Ele pode parar de falar, acabem com a quarentena, e pode começar a falar, fique em casa. Por quê? Porque com o Mandetta não dava, porque o Mandetta tinha popularidade maior que a dele. Agora que o Mandetta está fora do jogo, o Bolsonaro pode mudar o posicionamento dele. Eu, Thiago, não acredito que isso vai acontecer agora. Em algum momento, talvez em uma semana, em duas, em um mês, eu não sei. Em algum momento o Bolsonaro vai ser obrigado, porque todo mundo que tentou lutar contra essa doença perdeu. E não apenas perdeu, foi 7-0, 7-1, 10-1. Assim, se fosse comparar com o futebol, todos foram goleados pela doença. A doença passa como um rolo compressor por cima de qualquer um que tente se pôr contra ela. O Boris Johnson que o diga, ficou na UTI, teve que pedir desculpas. O Boris Johnson, menos de um mês atrás, ele estava falando com toda a pompa que ele tinha orgulho de apertar na mão de todo mundo. Ele ficou 4 dias na UTI, aí ele pediu desculpas, tá morrendo gente, a Inglaterra bate recorde de mortos todos os dias e põe tudo na conta dele. O Donald Trump é outro que também falou. O Donald Trump queria reabrir o país inteiro na Páscoa. Olha isso, a Páscoa passou faz uma semana da Sexta-feira Santa, o Donald Trump queria que o país estivesse aberto. Tá morrendo mais de 2.000 pessoas nos Estados Unidos todos os dias. É como se caíssem 10 aviões. No Brasil tá morrendo 200 pessoas por dia ainda. É como se caísse um avião lotado todos os dias. E ou o Bolsonaro muda, se ele não mudar tão cedo, a queda do Bolsonaro é inevitável. E quando ele cai o Nelson Tait e cai cai todo mundo. Aí cai todo mundo. Agora vamos ver o que vai acontecer. O que se sabe tem um novo ministro, tudo indica que ele vai continuar fazendo trabalho parecido com o do Mandetta e que o Bolsonaro, ele conseguiu tirar alguém que tinha popularidade maior que a dele do governo. Esse era o maior objetivo do Bolsonaro, tirar o Mandetta do jogo. Ele conseguiu, agora vamos ver e que o Brasil tenha muita sorte. Eu espero que o Brasil volte para o caminho certo, de preferência sem o Bolsonaro. Se você quer o Brasil no caminho certo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, chama seus amigos para se inscreverem no canal, porque aqui a gente faz oposição e a gente luta pelo que é certo e não pelo que é errado, porque quem está lutando pelo que é errado é o Bolsonaro e o desgoverno dele, que são genocidas. É isso, falou.